Estamos recebendo aqui o José Manuel Moran. O tema dele, né, dentro do Eixo Formação, os desafios de ensinar e aprender em um mundo conectado. José Manuel Moran é doutor em comunicação pela USP, diretor de educação à distância na Universidade Anhanguera e professor de novas tecnologias na USP. Seja bem-vindo. E, ao final, a gente vai abrir um horário, né, um período para as perguntas. Então, durante todo a palestra, vocês podem ir organizando e pensando, né, no que vocês querem perguntar, no que querem dividir com ele, que a gente vai ter um horário para isso no final. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, Simone. Muito obrigado a todos. Faltou dizer que eu sou espanhol, para que não estranhem o meu sotaque. Moro no Brasil há muitos anos, mas nunca perdi o sotaque, talvez pelo contato contínuo que hoje a gente tem com os outros países, principalmente eu que tenho minha mãe, meus irmãos lá morando na Espanha, tenho uma filha morando em Barcelona, então o tempo todo falo espanhol e isso interfere na fala. E anteontem eu estava lá na Colômbia, então fiquei falando mais espanhol, então meu sotaque está terrível agora. De qualquer forma, se a palestra não tiver assim um grande impacto para vocês, pelo menos continuam aprendendo através do meu portunhol um pouco da língua espanhola, que é um desafio hoje de como integrar essas nossas culturas que estão tão distantes, a portuguesa brasileira e a hispano-latino-americana. Eu sinto, a cada vez que vou a um país de fala espanhola, como no Brasil desconhecemos muito desses países, como eles nos desconhecem também. Bom, eu vim aqui há muitos anos ao Brasil. Meu primeiro deslumbramento foi com esta cidade, com 20 anos, eu estava aqui. Naquela época, eu vim com um ideal que era religioso, eu queria ser jesuíta. Na época, fiquei no Santo Inácio, aqui no colégio, uns dias. Depois fui para São Paulo, fiz filosofia em São Paulo, na ideia de trabalhar na América Latina. Estudei comunicação ligada a mídias, televisão, essas coisas em Buenos Aires. Comecei um pouco de teologia no sul do Brasil e, felizmente, eu saí a tempo. Então, na verdade, não fui jesuíta, mas continuei numa vocação parecida, que é de ser professor e educador. Então, surgiu a oportunidade em São Paulo de fazer mestrado e fui ficando depois para o doutorado e, na verdade, sinal de que não sou muito inteligente, não consegui sair de São Paulo até hoje, porque se fosse, já teria saído a tempo. Mas aí casei, tive filhos e as coisas vão se complicando do ponto de vista de você cria seu ninho, suas atividades, seu mundo, e digo, meu Deus, deveria ter trocado antes, vir para o Rio, ir para outros lugares mais interessantes. Mas estou em São Paulo, de vez em quando venho aqui. Como professor, enquanto me formava, fazia o mestrado e doutorado, tive 2 momentos de prática que eu considero interessantes. Isto como uma pequena complemento da apresentação e falando um pouco dos desafios, já para o nosso debate. Como professor, eu aprendi, apesar de ter algumas disciplinas pedagógicas, mas aprendi um pouco na prática, na sala de aula, com alunos reais, em cursos de comunicação em São Paulo, antes de ficar na universidade propriamente dita de São Paulo. E durante um tempo fui aperfeiçoando o que chamaria um método convencional de ensinar. E durante vários anos isso funcionou bem. Mas, à medida que passava o tempo, eu percebia que os alunos queriam coisas diferentes.
E os alunos cada vez mais traziam também inquietações diferentes. E eu comecei a perceber a escola, a universidade, trabalhei um pouquinho no ensino médio, trabalhei em instituições superiores, que não dava conta de atender às expectativas dos alunos. Então, e essa falta de sintonia me criou o ruído em que dizia, há algo aqui que é mais profundo do que somente o meu processo de ensinar e de aprender. Depois de um tempo, nesse dilema, havia uma série de questões. Uma delas era de se valia a pena ser professor, num contexto em que a gente não estava tão satisfeito como no começo. Há uma questão de tempos de vida, tempos de aprendizagem profissional e tempos de um pouco de falta de conexão. Nessa crise de identidade profissional foi que eu comecei a encontrar algumas respostas para a minha vida. E foi comecei a pensar um pouco nos desafios de como ensinar e aprender numa sociedade que estava mudando, não tão rapidamente como agora, porque era fim da década de 80, começo da década de 90, mas estava chegando a internet, estava chegando todo esse mundo que hoje já está muito mais dentro do cotidiano e da escola. Mas comecei a perceber, trabalhando em um projeto junto com o professor Frederic Lito, que era a Escola do Futuro, que criamos juntos lá na universidade, e depois na própria prática com os alunos, que havia duas áreas que eram fundamentais na educação. Uma é a do relacionamento, do estar juntos, do criar situações propícias para que o aluno também se expressasse e não simplesmente consumisse informação. Então, comecei a trocar a fala pelo diálogo, coisa que Paulo Freire já tinha falado há muito tempo, mas que na prática a gente às vezes esquece. Então, havia toda uma dimensão de comunicação que eu fui percebendo, reelaborando, etc. Há uma complementação disso de perceber que a educação é mais do que só ensinar determinadas áreas de conhecimento. A educação é um projeto, o projeto mais importante da nossa vida, conseguir que a gente seja nosso próprio instrutor aprendiz, aprender nós a viver dentro de um contexto cada vez mais complexo e mais amplo. Então, foi a ideia de que, em lugar de pensar tanto em ensinar, eu comecei a pensar em como aprender de uma forma ampla a lidar com os vários contextos complexos que a gente tem, o contexto profissional, o contexto familiar, o contexto dos grupos dos quais participamos, o contexto social, e depois, mais tarde, o contexto digital, na medida que as tecnologias estavam chegando. Essas tecnologias, para mim, tiveram um impacto grande nesse projeto Escola do Futuro, que era imaginar como a escola, no começo da década de 90, seria hoje, 20, 25 anos depois. E aí, olhando um pouco retrospectivamente, falando sobre esse tema, quando eu me situo nesse momento de transição da minha vida, pouco mais de 40 anos, na época, eu sinto que a gente era otimista demais. Nós imaginávamos há 20 e poucos anos que a escola, com tantos recursos, com esta mobilidade que já se pressentia, embora não sabíamos exatamente como seria, mas a ideia de aprender em qualquer lugar afetaria muito mais a escola do que realmente ainda afetou. A gente imaginava uma escola muito mais conectada, os alunos muito mais participativos, realmente trabalhando juntos. Parte disso está acontecendo, mas muito disso ainda está distante do cotidiano. Então, estamos numa fase grande de transição entre um passado que era relativamente previsível no ensino e um outro que estamos construindo com muita
muita margem ainda de possibilidades e de aberturas. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês, um pouco esses desafios que nós temos como educadores, em avançar, em dar conta de tantas coisas interessantes e complexas que nós temos. Um pouquinho disso está nesse livro, A Educação que Desejamos, Novos Desafios, da Papyrus. Alguns textos estão nessa página da ECA e no blog. A página, vou mudar um pouco a cara dela, mas essa página é um pouquinho convencional, que trabalha esse slogan, educação humanista e inovadora, com alguns temas como comunicação pessoal, educação, tecnologias e educação à distância, que é uma área em que eu estou trabalhando hoje. Em educação, vocês têm alguns textos aí, educação à distância, aqui alguns livros, um que escrevi com o professor Mazeto e Marilda Berens, Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, alguns vídeos, etc. E o blog, que eu trabalho alguns temas de educação, outros desta visão humana do processo e outro da inovação. Por exemplo, ontem eu escrevi um texto, hoje é que é? Anteontem à noite. Então, coloquei, construindo uma vida mais plena. Então, na verdade, é a ideia da construção através da educação de um projeto de vida. Então eu quero falar de tecnologia, mas sem perder a dimensão humana do processo, para não ficarmos um pouco na perfumaria das coisas e trabalhar o que é o essencial, né? Primeiro, vamos começar um pouquinho entendendo o alcance das mudanças, né? São grandes, são profundas. Já vocês viram, desde ontem, aqui no evento, embora eu não pude estar. Mas algumas coisas que talvez alguém já falou, mas eu vou repetir aqui. Por exemplo, nós estamos num caminho sem volta de migração para o digital. Por mais que adoremos o papel, etc., é muito mais barato, mais maleável, mais ecológico ir migrando para escolas sem livros. Esse, a curto, médio prazo, vai demorar um pouco na nossa realidade. Estou colocando algumas situações, um pouco para entender. Por exemplo, aqui na Coreia, a partir deste começo do ano que vem, todas as escolas não terão livros, só uso de tablets, e notebooks e materiais digitais. No ensino de línguas, o professor tem o apoio de robô. O robô lhe ensina uma série de recursos que às vezes o professor não consegue chegar a um nível tão personalizado. O que faz o robô? Por exemplo, você pode escolher se você quer inglês com acento britânico, com acento americano, com acento australiano, e ele te ajuda, interage com você, e ele aprende com você, tá? Então, o professor vai ter o apoio de muitos recursos, mas, ao mesmo tempo, muitas das coisas que tradicionalmente fazia, outros destes recursos, aplicativos, eles vão fazer. Línguas, que hoje é uma questão fundamental, tem sua importância, mas também os programas de tradução em tempo real, você falar numa língua e outro te entender em outra, estão evoluindo rapidamente. E os ambientes digitais cada vez vão sendo mais inteligentes. E um pouco assim, pensando um pouco se esses últimos 20 anos foram desafiadores, os próximos 30 ou 40 são ainda mais um pouco preocupantes, pensando nas crianças que nós estamos preparando para este futuro bem mais complexo do que o que nós temos hoje. O Nicolelis, que vocês conhecem como cientista, que trabalha nos Estados Unidos, mas também aqui em Natal, ele fala que estamos caminhando para a convergência entre as mentes e as máquinas. Todas as máquinas vão ter inteligência, de forma que você hoje as comanda, cada vez mais comandaremos com nossa mente,
mas também elas cada vez vão adquirindo mais inteligência e vão dialogar com a gente até chegar por volta de 2045, se você já começa a se publicar essa ideia de circularidade tecnológica. O que quer dizer isso aí? Que daqui a 30 e poucos anos, essas máquinas que hoje nos obedecem, elas passarão, como na ficção científica nós vemos, a ter mais conhecimento e poder do que nós. Então, na verdade, nós estamos com uma tecnologia cada vez mais embarcada, trazendo-a para o cotidiano, e é uma tecnologia que hoje nos serve como apoio, hoje nos ajuda, hoje nos obedece, mas ela aprende. E ao aprender, ela também vai criando autonomia. E ao criar autonomia, um dia vai se igualar a nós no sentido de poder, como nós fazemos com uma criança que no começo ela titubeia, depois vai se afirmando e no final nos ultrapassa, quando adulto. Bom, isso vai acontecer no período de pouco mais de 3 décadas. A grande maioria de vocês poderá vivê-lo, os alunos de vocês que vocês têm hoje viverão essa situação. Pronto, pensar na tecnologia hoje como auxílio e, ao mesmo tempo, pensá-la como um desafio nos próximos, assim, para um futuro relativamente próximo. De outro lado, com todos os conjuntos de avanços na nanotecnologia, enfim, nas biociências, etc., cada vez mais o ser humano vive. Se hoje 100 anos já não nos assusta, vemos o Niemeyer aqui, que está doente, mas, enfim, tem 104 anos. Nós falávamos, quando eu era pequeno, 100 anos era uma espécie de meta de uma ou outra pessoa privilegiada. Hoje já não é assim. Mas aqui estamos preparando nas próximas décadas a ideia de retardar o envelhecimento até níveis que hoje não imaginamos. Então, as pessoas viverão muitíssimo mais, o que significa que a questão da educação continuada ao longo da vida, etc., não é nesse espaço tão curto como o nosso atual, mas isso é para um futuro. E dentro desse cenário, queria também tocar um outro aspecto de que onde ainda nos falta no Brasil, apesar de tantos que já avançamos, nos falta muito para chegar ao que alguns países, como a Coreia, já fizeram, que os professores são escolhidos entre os 5% dos melhores alunos. Então, é muito difícil ser professor lá. É uma realidade bem diferente da nossa. Na Finlândia, entre os 10% melhores alunos em cada área de conhecimento são professores. Não é a nossa situação ainda, né? E a escolha deve-se ao salário, mas também ao prestígio da carreira docente, coisa que nós perdemos tanto em salário quanto em prestígio, tá? E no Brasil, ser professor se tornou uma opção ainda, em média, é secundária, que significa muitas pessoas são aconselhadas a não serem professores. Você quer ganhar pouco, então, muita gente que poderia ser um bom professor, ele vai para outras profissões melhor remuneradas. É uma pena, porque nós perdemos grandes educadores, possíveis educadores. Então, nesse cenário, ainda temos que evoluir muito para falar de como educar. Então, nós cada vez investimos mais dinheiro, mas ainda não é suficiente para avançar do ponto de vista tanto salarial, na carreira, na formação e no prestígio. Ainda demoraremos algumas décadas para estarmos ao nível de alguns outros países nesse sentido. Pensando hoje, alguns dos desafios que nós temos diante dessas grandes transformações, desse cenário que eu falei. Primeiro, a ideia de que a aprendizagem cada vez é mais complexa, pronto, o ensino também, e o processo de o que fazer com isso para realizar-se em todos os níveis também é mais complexo.
dizendo, é mais difícil hoje aprender do que antes, e é mais difícil ser feliz hoje do que antes. Por quê? Porque nós temos inúmeras possibilidades, e quanto mais possibilidades nós temos também mais problemas correlatos, né? Então, hoje, nosso grande desafio é aprender a gerenciar as mudanças pessoais ao longo de uma vida mais longa, as mudanças profissionais numa sociedade que também está se reinventando no trabalho, na forma de integrar o presencial e o digital, enfim, na forma de ganhar dinheiro hoje. Todas as mudanças sociais, vocês percebem como as coisas vão mudando ao longo dos anos, e todo esse mundo do digital que entra no nosso cotidiano e que vai nos afetando, que quando nós nos damos conta, fazemos coisas que antes não precisávamos fazer. Eu vivi, dos 66 anos que eu tenho hoje, eu vivi pelo menos 62, 63 sem Facebook. Eu antes não precisava disso. Eu vivi 60 anos sem YouTube, hoje eu não vivo sem ele. Eu digo, como eu vivia sem isso? E, na verdade, muitas coisas nós fomos introjetando e acostumando-nos em pouco tempo, e depois que nós nos acostumamos, dizemos, meu Deus, o que eu faço sem isso? Então, como posso viver sem conectar-me? A gente viveu muitos anos sem estar conectado. Mas, na medida que você se conecta, você amplia as oportunidades e amplia também as dificuldades que se apresentam. Então, aprender num mundo mais complexo faz com que ser educador também seja muito mais difícil do que antes, do que o meu professor, que levava um livro de texto básico quando era pequeno e ficava naquele livro o ano inteiro e trazia um ou outro material, trazia jornal, trazia uma revista, trazia assim alguma coisa de apoio, mas fundamentalmente o que ele tinha que ensinar estava focado num livro. Então, há todo esse como gerenciar tudo isso. Mas eu queria destacar dentro desse gerenciamento, antes de falar do lado profissional, a ideia de educação como essa construção pessoal, como pessoas, cada um de nós, que gostam de aprender de verdade, mais e melhor, que sentem esse prazer, essa sensação incrível de poder evoluir no aprendizado, não somente na carreira, mas também no gostar de perceber melhor, e que isso leva a evoluir no meio de tantas contradições que temos, mas que nos fazem evoluir passo a passo em todos os campos, que nos leva a fazer melhores escolhas. Então, a informação que vai nos levando a lidar melhor com as contradições, a poder fazer melhores escolhas em todos os campos, pessoais, sociais, familiares, e que se realizam em todas as dimensões da vida. Então, pensar a vida como um projeto educativo, eu queria colocar essa mensagem, apesar de que aqui o evento é Conecta. Quanto mais nos conectamos, que é uma coisa fantástica, mas é importante pensar no projeto educativo de cada um como grande projeto da sua vida. Será a pessoa que vai aprendendo, cada um que vai aprendendo dentro da sua história, do seu contexto, das suas dificuldades, mas que vai superando-as, que vai abrindo os horizontes, que vai se realizando cada vez mais, que vai tomando decisões que o ajudam a crescer, que vão tornando uma pessoa mais aberta, mais acolhedora, mais afetiva, mais ética. Então, se nós não conseguimos isso, de pouco adianta termos escolas conectadas, redes e inúmeras soluções, se o resultado final não nos ajuda a criar-nos como essas pessoas que gostam de aprender, que evoluem. Então, o grande desafio da educação é ajudar a que as pessoas, quando não estão conosco,
elas continuem gostando de aprender. E quando as pessoas vão evoluindo ao longo da vida, continuem evoluindo como pessoas que ampliam seus horizontes. Nada mais triste do que ver um monte de gente adulta, assim, que você percebe que são relativamente pouco desenvolvidos, por exemplo, emocionalmente, nos comportamentos que têm, que são mesquinhos. E dizem, meu Deus, o que essa pessoa aprendeu? O que ela fez com tudo, tanta informação que ela recebeu? Então, o desafio é como fazer isso numa sociedade mais complexa, que muda rapidamente, que exige maiores competências em todos os níveis, e como ajudar os nossos alunos, filhos, pessoas com as quais entramos em contato, a que eles possam se construir também assim. Uma das coisas que eu, às vezes, eu olho quando leio sobre tantos recursos que nós temos, é o que as pessoas, por que as pessoas precisam estar sempre, sei lá, mandando mensagens, mandando fotos. Eu, às vezes, entro sábado à noite, sei lá, 10 da noite, 11 da noite, quando entro no Facebook, eu vejo centenas de pessoas conectadas, e digo, o que fazem centenas de pessoas conectadas em rede num sábado à noite, 10 da noite? Deviam estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui. Se tanta gente está aí e acha isso importante, será que a dimensão do pessoal, a interação real com as pessoas, com namorado, namorada, com filho, com amigos, o que estão fazendo na vida real quando tem tanta importância a vida digital? Então, como trabalhar tudo isso é um grande desafio. Um outro desafio que está por baixo um pouco do que nós falaremos sobre metodologias inovadoras, é que, de um lado, nós temos uma grande margem de previsibilidade nos currículos, nos projetos, nos programas. Se espera que nós tenhamos que desenvolvemos certos conteúdos já que são previstos por outros, ou pela secretaria, ou pela direção de uma escola, seja pública ou privada, etc. Então, o grau de previsibilidade versus a criatividade e a inovação. O que quero dizer? A vida é cheia de coisas que são meio mecanismos aprendidos autonomamente e outros que nós vamos reinventando, reelaborando, etc. Se predomina muito a previsibilidade, o nosso papel educador ele será relativamente pobre, porque tudo que é previsível, de alguma forma, qualquer aplicativo vai fazer, qualquer software vai fazer, qualquer máquina vai realizar. Então, na verdade, você vai sendo descartável na medida em que se torna previsível demais. O educador, ele começa a ter um papel importante se ele ajuda a sair, trabalhar com alguma margem de previsibilidade, mas, ao mesmo tempo, desenvolver situações novas, trabalhar com a ideia da mudança, da inovação, em tudo. Então, você vai ajudar muito mais os alunos se estiver aqui do que se mantiver aqui. Infelizmente, boa parte das pessoas preferem o conforto da acomodação, de não ter que mudar muito, da repetição, ficam aqui. Os desafios da educação estão aqui, entre, às vezes, uma carreira relativamente pouco exigente, principalmente na área pública, e os desafios de poder crescer, evoluir, que vão por aqui. Então, alguns permanecem aqui, outros caminham nesta direção. Depende um pouco de cada um de nós fazer um pouco essa ponte, e você determina o seu futuro na medida em que você avança deste primeiro, vamos dizer assim, primeiro escolha do conforto para o desconforto, um pouco da criatividade. Pessoalmente, me aconteceu um pouco, nessa primeira fase da vida profissional, eu escolhi isto aqui.
depois dessa fase mais de crise, de busca, eu fui buscando sair dessa zona de conforto, e foi quando mais aprendi, quando mais evoluí, quando comecei a trabalhar com desafios maiores. Então, cada um de nós faz escolhas e paga um preço por elas. Você paga um preço pela escolha, pela previsibilidade ou pela inovação. No caso, por exemplo, da inovação, quando eu, criei toda uma série de técnicas de trabalhar com os alunos, no primeiro momento que chegou na internet, por exemplo, para colocar um pouco nessa fase de transição, quando chegou a internet e criaram um laboratório, a primeira vez que criaram um laboratório lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, que era um laboratório de pesquisa que podia ser para aula, eu comecei a trabalhar em 2 espaços, na sala de aula umas coisas, no laboratório outras. Então fazíamos uma série de pesquisas em tempo real, supervisionadas. Da pesquisa fazíamos uma filtragem, fazíamos uma análise. Essa análise depois era colocada numa página que foi criada pelos próprios alunos. Então essa página ficava como um ambiente de referência para a gente continuar aprendendo depois da aula e depois do laboratório. Aí eu percebi que de um ambiente que eu tinha antes, que era a sala de aula, fui para um segundo, que era o laboratório, que permitia atividades diferentes, e aí havia um terceiro ambiente, que era o ambiente virtual, que era a página, naquele momento, que fazia um triângulo de 3 espaços que se permitiam criar atividades muito mais interessantes do que só na sala de aula. Essas coisas tão simples que a gente hoje acha banais, que vocês fazem no cotidiano, de criar, sei lá, um blog, de fazer atividades colaborativas, etc., naquele momento chamava muito a atenção dos alunos, chamou a atenção dos colegas, e boa parte deles me criticou dentro da própria universidade por fazer essas coisas que não era ensinar. Ensinar era a sala de aula. Qualquer outro espaço devia ser um outro espaço, seria de pesquisa, laboratório devia ser um espaço de cada um fazer sua pesquisa, mas dar aula em laboratório, e espaço virtual, então boa parte da minha aprendizagem na inovação foi cheia também de alguns percalços, de críticas, de questionamentos, ou pelo menos de ceticismo. Havia gente que era muito mais titulada do que eu, mais inteligente do que eu, sem dúvida, e alguns dominavam mais tecnologias do que eu, e que me diziam: você está errado. Então, tive que permanecer um pouco nessa luta pela inovação, ao ver que os alunos estavam aprendendo, a ver que essas metodologias diferentes, mais compartilhadas, faziam sentido, e ao ver que o que eu pretendia era que os alunos aprendessem, não simplesmente que me ouvissem. Então, essa busca de saídas pequenas, da previsibilidade para a inovação, às vezes traz algum desconforto, traz alguma incompreensão e traz algumas incertezas. O fato de permanecer nessa busca é que te alimenta para depois ir de pequenos para grandes desafios, de pequenas soluções para outras maiores, e que te faz evoluir na aceitação de desafios maiores. Então, esse é um recado, assim, bem, eu diria, assim, da minha própria experiência que transmito a vocês. Não se acomodem demais, a vida passa rapidamente, apesar de que dure mais. E busquem sempre essa saída por pequenas inovações, pela busca de algumas soluções um pouco diferentes. Não se acomodem, já que os desafios que nós temos são grandes, né? Uma outra questão, que já falei um pouquinho nelas, desses desafios, é como integrar hoje de forma equilibrada e tranquila o digital no cotidiano, com o que nós chamamos de mundo real, o mundo das vivências, dos encontros, do social, do pessoal, do familiar. Como juntar isso com a quantidade de necessidades que nós temos hoje aqui? Nós recebemos muitas mensagens, muitas em tempo real ou não. Nós temos acesso a muitos materiais que chegam a toda hora. Como equilibrar isso? Há muita gente que está perdendo um pouco o rumo aqui. Há muita gente também que está com desconfiança demais do digital.
E por isso que a solução é como integrar esses dois mundos, do dia a dia, que nós chamamos real, entre aspas, e todo esse universo das soluções digitais, móveis que nós temos. Como trabalhar a educação no tempo de tecnologias móveis? Eu tenho um vídeo que vocês já conhecem, eu sei que vocês já viram, porque está no YouTube há muitos anos, e foi o vídeo Fronteiras Digitais. Eu só queria lembrá-lo como referência um pouco é um vídeo de alguns anos atrás, mas que traz um pouco essa nossa contradição entre o universo dos que são mais adultos, que cresceram com a televisão, e o universo das crianças e jovens que nasceram mais já na internet. E um pouco como esses dois mundos ainda não estão falando muito entre si, e como isso afeta um pouquinho a escola. Passa um pouco esse vídeo aí nesse primeiro momento, Fronteiras Digitais. Long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. I can still remember how that music used to make I got my hat jacked by a chum chat. It wasn't easy, but nothing's not. What I know, 'cause I know. A long, long time ago, I can still remember how that music used to. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme, explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it come down to the end of the day. The clock ticks life away. Pode parar. Did it look out below? Watch the time go right out the window. E volta à apresentação. Conheciam o vídeo? Não? Mas podem, se vocês digitam no YouTube Fronteiras Digitais, tá aí, você vê que até tecnologicamente como fica defasado, uma questão de 6, 7 anos, ou 8, que esse vídeo foi feito, já as tecnologias evoluíram muito, o celular que mostram não é desses conectados na internet, enfim, é tudo, as novelas, né, Duas Caras, etc. Mas a questão de fundo é essa. Há uma geração mais de televisão que ficou mais passivamente vendo a novela, que continua e que no Brasil é muito forte, e ao mesmo tempo você tem uma geração mais jovem que fica de 3 a 4 horas no Brasil, conectada, também vê TV, mas ela está na internet. Ela pega vídeos, ela assiste com o olho a TV, mas ela está navegando, está trocando mensagens, está
buscando formas de entretenimento, jogando, etc. Então, como ensinar uma geração extremamente lúdica, extremamente assim narcisista também, né? Do ponto de vista de tecnologias, nós evoluímos do conceito de laboratório, embora ainda tenhamos escolas que nem chegaram a isso, mas, enfim, estamos falando da grande maioria das escolas usam o conceito de laboratório de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, você tem portais, ambientes, e agora para tecnologias móveis e redes sociais. Então, nós estamos num contínuo assim, desafio de como trabalhar. Primeiro era um laboratório, depois as tecnologias, os aplicativos que estão aí no cotidiano, gratuitos, como usá-los na escola, o Twitter, o blog e todos esses recursos. E agora, como que chega com os tablets e todos esses recursos móveis, os netbooks e ultrabooks, como ensinar num mundo de tecnologias móveis cada vez mais que chegam dentro do espaço que antes era do professor, que é o da sala de aula. Uma outra questão complementar é que, num mundo de tecnologias móveis, não podemos continuar ensinando e aprendendo só num único espaço, sala de aula, em tempos predeterminados e de forma convencional. Então, nós sabemos disso, mas não é fácil também encontrar os caminhos, as saídas. Então, nós temos uma geração que não está nos acompanhando naquilo que para nós adultos era tão importante. E para ilustrar um pouco essa passagem das tecnologias tradicionais para as móveis, vou passar 2 vídeos bem... Um é até relativamente convencional dentro desta área de tecnologias móveis, e depois um pouco o uso de espaços móveis na educação infantil, a partir de um vídeo do Colégio Tradicional Dante, de São Paulo. Passa esse aula 2.0, vídeo 2, que é um vídeo feito em Portugal, com alunos do ensino médio, e que traz um pouco esse desafio entre a passagem da escola tradicional para a escola que começa a se conectar. Pode passar.
Pode parar. Antes de passar para outro vídeo, isso vem uma metáfora da mudança da escola quando não era conectada, quando ela se conecta, traz os recursos de colaboração, de pesquisa que estão aí gratuitos, disponíveis, e vejam que fala dentro e a escola continua fora. O aluno leva como se fosse todos esses recursos junto e o professor também leva. Então, é uma escola, quando falamos de escola integral, não é aquela escola de manhã e tarde. Escola integral significa que ela não acaba nunca, ela continua em casa, na hora que você quiser, é possível continuar conectado. Alguém pode te perguntar. Então, esse modelo de escola que se conecta, de alunos que você encontra presencialmente e digitalmente, é esse mundo que nós estamos aos poucos experimentando e que desafia nossas escolas tradicionais. Muitos de vocês são do SESI, do SENAI, das escolas que tinham todo uma forte carga presencial, que estavam acostumados a resolver tudo dentro da sala de aula, que talvez não usavam muitas tecnologias assim destas, e que hoje são desafiados a como ampliar tudo isso no cotidiano, como trazê-lo para isso, que metodologias usar. As escolas públicas, sejam municipais ou estaduais, cada vez mais investem em recursos, mas também a questão não é recurso só. Que metodologias podemos trabalhar para que os alunos realmente aprendam? Então, temos uma série de questões muito ricas, de soluções, mas temos ainda muito que aprender, principalmente para lidar com sistemas de ensino grandes, sejam públicos ou privados, como fazer isso. Queria passar um terceiro pequeno vídeo, que é uma complementação do anterior. No anterior era no ensino médio, os alunos começando a participar mais, a pesquisar mais, a colaborar mais. Agora é na educação infantil, na pré-escola. Um exemplo de ambientes pouco dimensionais, de como pensar numa educação que seja atraente para as crianças, o papel do professor um pouco como orientador e mediador, tudo isso que teoricamente nós falamos muito, um pouco visualizado em algumas imagens de alguns espaços de um colégio tradicional, neste caso em São Paulo, que ele tenta se modernizar na educação infantil, usando salas de aula multifuncionais e com projetos bastante interessantes de como integrar os alunos com os professores, e no ensino médio trabalhando também a ideia de tecnologias móveis, trabalhando com projetos, etc. Aqui vamos ver a educação infantil. Passa o vídeo 3, por favor. Rapidamente, em que os professores, os alunos, eles ocupam o espaço, às vezes de forma um pouco mais informal, aprendem juntos, se ajudam. A professora orienta atividades, desenha atividades diferentes para grupos que têm perfis diferentes ou ritmos diferentes. Há momentos em que usam as tecnologias móveis, em outros momentos não. Há momentos em que desenvolvem outros tipos de atividades em grupo, individuais, como classe. Às vezes
eles estão voltados para a parede, assim, em filas, outras vezes estão todos interagindo entre si, mas o professor não fica explicando as coisas, ele fica orientando assim a grupos, atividades, desafios. Esta é a escola que estamos começando a desenhar com muitas dificuldades e ainda com muitas incógnitas, eu diria. Muita gente está com dificuldade em chegar ao ritmo do que se espera de uma escola como essa. Mas primeiro, eu trouxe o exemplo de uma escola tradicional, que tem mais de 100 anos, para explicar que todos estamos sendo desafiados. Não é só aqueles que fazem projetos inovadores, como a Escola da Ponte, que o Pacheco explicou para vocês, embora eu não pude participar, mas, enfim, as escolas, alguns projetos que estão se preparando aqui no Rio, de algumas escolas um pouco diferenciadas, eu acho isso fantástico como projeto. Mas, quer dizer, todas as escolas estão sendo desafiadas, mesmo as tradicionais, a buscar saídas para atender um aluno que está em um contexto muito diferente do que nós estávamos há muitos anos. E como, ao mesmo tempo, não perder o rumo. Porque, se nós não tivermos cuidado, fazemos um pouco do que é meio, fim. Tecnologia, para mim, é meio. A finalidade é que nós consigamos aprender cada vez melhor, aprender com maior profundidade, e aprender ao longo da vida. Se não fizermos isso, não adianta colocar tablets e tudo mais, né, no cotidiano. Então, eu mostrei um pouquinho, nesses 3 vídeos, primeiro um pouco essa questão das gerações, da dificuldade em entender essas gerações mais novas, a complexidade de entender esses alunos que já nascem dentro da sociedade digital. Tenho um netinho de 3 anos, que faz agora, no ano que vem, ele mora em Nova York, eu olho pelo Skype, ainda ontem à noite conversava um pouco com ele, quer dizer, eu falo e ele de vez em quando olha e fala uma coisa, mas ele está brincando. A facilidade com que ele maneja esses recursos, como o iPhone, o tablet, como é que ele brinca, como ele sabe encontrar as coisas que lhe interessam. E ele está aprendendo a falar, assim, no fundo. Enquanto ele aprende a falar, ele tem um domínio muito, muito grande de todos estes. Digo, que escola nós estamos preparando para esta criança? Como integrar tudo isso na escola? Um pouco já falei. Primeiro, para dar suporte ao que ela sempre fez. Isto que a escola faz em primeiro lugar. Segundo, algumas escolas estão ampliando o que a escola já fazia. Criam portais educacionais, a Educopédia, que vocês têm aqui, que é uma iniciativa importante, é uma ampliação. Significa, você expande o que a escola faz. Você cria alguns materiais, aplicativos, aulas, recursos para você baixar, usar nas suas aulas. Então, isso é uma ampliação do que você já vem fazendo. Então, os portais, o portal do professor, todos esses são repositórios, são lugares onde você busca informação que você pode usar na aula, que ampliam aquilo que você faz. Tá. E depois você tem todo um caminhar de encontrar alguns modelos novos, mais adequados para as crianças, jovens de hoje. Então, é aqui que está o desafio, que vocês viram algumas propostas no evento, e algo que eu pretendo dar uma pequena contribuição, e é trabalhando com metodologias mais interessantes. Eu não vou falar só de recursos, mostrarei alguns assim, mas é mais de metodologias. E dentro das metodologias, vou passar um pouco mais rápido, por exemplo, trabalhando a criatividade e arte como eixos importantes para ensinar e aprender. Então, trabalhar a criatividade e a arte para desenvolvimento da sensibilidade, de novas percepções. Então, seja matemática, ciências, qualquer área, nós temos que estar trabalhando com desafios e
e com o conceito de arte não como cópia, mas como desenvolvimento, assim, no sentido amplo da criação. Juntar essa criatividade com outra coisa que a tecnologia nos permite hoje é a personalização. Que você possa, ao mesmo tempo que colabora, que aprende juntos, etc., trilhar, orientar, que chamaria planos individuais de ensino, de tutoria, equilibrando os percursos individuais com os do grupo. A educação tem que aprender um pouco como nós fazemos no mestrado e doutorado, ter orientadores de aprendizagem, pessoas que nos orientam no projeto maior e que com quem discutir um pouco nossa proposta de plano. Então, desde criança, nós temos que ter mais atenção a cada um, o que para ele é importante. Então, a educação hoje, dentro dessas metodologias mais interessantes, trabalha o equilíbrio entre a personalização e a colaboração, trabalhando com desafios, projetos, com alguns conteúdos básicos comuns. Então, como você vai juntando a arte, a criatividade, a personalização, projetos e a avaliação por desempenho e por competências. Quer dizer, você tem que juntar um pouquinho de cada coisa, assim. Então, os projetos mais inovadores que eu percebo, eles estão aqui buscando, primeiro, a participação maior do aluno, o envolvimento dele, a expressão maior, o caminho pessoal dele, a trabalhar com atividades e alguns núcleos, e avaliação por desempenho e por competências. Então, isto aqui, claro que é todo um mundo que precisaríamos debater, mas, enfim, só para não ficar falando muito tempo e dar lugar a vocês a que perguntem, eu creio que as tecnologias hoje nos permitem fazer isso, se nós tivermos bom projeto pedagógico e cabeça, fazer uma síntese disso e fazer coisas muito interessantes. E avaliação, claro, por desempenho e por competências, né? Eu acho que já tinha falado. Uma forma que vocês devem ter ouvido falar também de fazer isso, uma das milhares de formas é o conceito de aulas invertidas. Já ouviram falar, já debateram isso, sabem o que é? Para passar mais ou menos rapidamente. O conceito de aula invertida é, você pode iniciar um assunto, em lugar de explicar você em classe o assunto, ele fica disponível para o aluno antes, como chamaria um mínimo, um kit inicial de aprendizagem. Iniciar um assunto com um vídeo introdutório curto, tipo YouTube, de 8 a 10 minutos, uma leitura básica que amplie aquilo que o vídeo mostra, fazer alguma pesquisa para ampliar isso que o vídeo e a leitura básica trouxeram, e antes de chegar em classe, fazer algumas questões rápidas de avaliação, muitas vezes já que se podem avaliar automaticamente, para perceber até onde o aluno está, em que estágio está antes de chegar na aula. Então, esta metodologia se usa muito mais em alguns países de língua inglesa, mas que nós podemos adaptar para nós de acordo com... Então, em lugar de eu ensinar, primeiro eu oriento algumas atividades prévias para que o aluno vá atrás. E o que eu faço em sala de aula? Eu vou aprofundar isso que foi básico, eu vou ver que dúvidas eles tiveram, né? Eu vou problematizar assim algumas questões que eles talvez ainda não tiveram tanta percepção, contextualizar mais isso para fazer algumas pequenas sínteses. Então, a sala de aula é um espaço de discussão, de aprofundamento e não de transmissão. Para voltar depois ao ambiente virtual, para uma sistematização, para trabalhar com novos materiais, ampliar essas discussões complementares. Então, o que significa a aula, quando diz que é 24 horas, em que sentido é? Eu posso ter um projeto de escola e um projeto de curso e um projeto de aula que se inicia fora da sala de aula, que se aprofunda na sala de aula e que continua depois da sala de aula. Este é um pouco esse modelo híbrido semipresencial que está se criando, que começa por exemplo, no ensino médio em muitos lugares, no ensino superior também, mas que também pode se adaptar para
para ensino fundamental, com os diversos cuidados, né? Do ponto de vista tecnológico, temos uma série de coisas aqui, vou passar rápido para como integrar aplicativos abertos, esses que hoje estão se falando tanto aqui, em várias mesas aqui em paralelo, sobre os recursos reutilizáveis abertos, REA, e com plataformas mais fechadas, institucionais, que cada colégio, universidade tem, os ambientes mais de aprendizagem formais, como o Moodle, que muitos de vocês devem conhecer, se fazem cursos à distância, se usam. Então, como usar ambientes mais formais com recursos mais abertos, né? Um pouco nesse diagrama, que não dá para aprofundar, um pouco como juntar a aprendizagem informal, os recursos que nós temos, de webcast, de videoconferência, de workshops, coaching, aprendizagem informal, livros, etc., com aprendizagem social, blogs, etc., de fóruns de discussão, wikis, etc., e a aprendizagem formal. Embora tudo isso hoje não esteja totalmente separado, como aprendizagem conectada, como juntar o que nós fazemos fora da escola, como fazemos dentro do que está previsto na escola, e as aprendizagens sociais em grupos que nós temos. Então, o desafio nosso é juntar todos esses recursos, que do ponto de vista de ambientes, vocês têm aqui o ambiente mais formal de uma instituição, que coloca seu programa, suas atividades, vídeos, tudo dentro de uma sequência, com os aplicativos em torno abertos que estão aí, e soluções, com tudo isso que estão no cotidiano, na aprendizagem que nós chamamos informal e social, como trazer isso para dentro do ambiente formal e vice-versa, como integrar esses aplicativos e tecnologias móveis com os chamados ambientes pessoais de aprendizagem. É um conceito que soa para vocês? O que é ambiente pessoal de aprendizagem? No fundo, para dizer de forma muito sintética, é tudo aquilo que você faz no digital, que de alguma forma você salva em algum lugar. Todos os recursos que você usa para pesquisar, para comunicar-se e tal, só que às vezes estão de forma um pouco mais junta, integrados. Isso chama-se ambientes pessoais de aprendizagem. Então, são cada professor e aluno com sua página de referência, com sua rede, seus materiais, seu percurso. Então avançar aí. Em inglês, esse Personal Learning Environment, que seria ambiente pessoal de aprendizagem, que engloba as várias experiências de aprendizagem que o indivíduo desenvolve e registra durante a sua vida. Então, na verdade, além de termos a página da escola ou os recursos, cada aluno ele também vai construindo o seu próprio ambiente, e o professor pode acompanhar esse crescimento do aluno nesse ambiente, e esse é um pouco como se fosse o portfólio digital de tudo que nós fazemos, né? Aqui, esta apresentação eu deixo aqui para que vocês utilizem, possa ser posta na página, aqui, então, para que vocês não tenham que correr. Por exemplo, aqui no Slide Share, você tem alguns exemplos desses ambientes pessoais de aprendizagem que usam os recursos comuns, que são o Firefox ou qualquer navegador, Google Docs, ou enfim, agora o Google Drive, Delicious, Facebook, Twitter, Skype, Picasso, são recursos do cotidiano, mas organizados assim como se fosse numa página. E aqui você tem um exemplo de My Personal, ambiente de algumas pessoas, como eles vão colocando assim, alguns recursos, como eles se ligam para poder você ver a quantidade de soluções, como elas se conectam entre si. Um ambiente desses também formal, que se integra com os ambientes informais de aprendizagem, como as redes sociais. Aqui, por exemplo, no Facebook, que é um desafio tremendo para nós, porque a maior parte do uso do Facebook é lúdico, de entretenimento, namoro, tal, que tem sua função social importante, mas também pode ser usada por educadores e para educadores. E aqui vocês têm guias para o uso do Facebook na educação. Aqui ainda está em inglês, mas se vocês puderem, enfim, usem tradutores que não dominam inglês, mas seria
aulas no Facebook, 25 aplicativos que são perfeitos para a educação online no Facebook. Então, mesmo nas redes sociais, há toda uma preocupação em integrar o informal, o coloquial, o afetivo que acompanha todas essas comunicações com o educacional. É possível fazer, em alguns momentos, eu diria, partir de onde o aluno está, partir daquilo que ele gosta, dos jogos. Aí tem uma palestra sobre jogos nesse momento, do Silvio Meira, que está em outra sala. O uso de jogos virtuais ou jogos digitais, recursos de comunicação para entretenimento e o mesmo ambiente para aprendizagem. Então, por isso, quando eu falei que educação tem muitos desafios, é um pouco por isso aí. A quantidade de situações que nós temos exigem muito mais atenção, porque hoje temos inúmeros materiais também interessantes, acessíveis, que podemos usar como apoio, não é? Via tecnologias móveis e que estão evoluindo. Do texto estático que é traduzido, tipo PDF ou Word, que fica aqui, para o texto um pouquinho mais já hipertextualizado, com links, notas, ferramentas de colaboração. E o texto digital, por isso que ele vai prevalecer, que é este terceiro. Nós estamos entrando nessa fase do texto que tem conteúdo multimídia, realidade aumentada, touchscreen, tela sensível, interatividade. Então, na verdade, em pouco tempo nós estamos... O digital não é uma mera transposição do escrito, há uma primeira fase de linkagem e há uma fase mais avançada de conteúdo multimídia. Então, a escola ela não pode ficar aqui, ela tem que caminhar rapidamente para cá. Alguns materiais muito interessantes que vocês podem usar, além daquilo que vocês já conhecem, das secretarias e dos ambientes, eu recomendo que entrem nesta página do VEduca. Conhecem essa página? Muitos cursos que eram gratuitos, que estão sendo traduzidos para o português, ou ao mínimo legendados. Aqui você tem mais de 4.703 videoaulas, você pode usar de muitas universidades de prestígio. Você tem aqui traduzidos também, principalmente na ciências, matemática, biologia, enfim, nessa área aritmética, biologia, física e química, os vídeos da Khan Academy, que eram aquele indiano que conseguiu uma verba da Microsoft e criou centenas de aulas simples. Estão muitas delas já traduzidas em português, que podem usar como material de apoio para as aulas de vocês. O YouTube, que vocês podem criar seus próprios canais, ou enfim, trazer coisas fantásticas, né? O TED, também, que onde tem muitos vídeos de inovação, e muitos deles já legendados ou traduzidos para o português ou para o espanhol. Enfim, você coloca TED, que são tecnologias, não sei, ideias para inovação, para divulgação. Tem em português. E depois os portais educacionais, claro, estou falando do portal do professor, assim como o repositório Educopédia, que vocês têm aqui, que um pouco que eu conheço, fico muito encantado, vejo que está evoluindo. O portal Dia a Dia do governo do Paraná, da Secretaria de Educação do Paraná, não sei se vocês conhecem, mas é um portal que tem 4 áreas: gestão, alunos, professores e depois comunidade, muito interessante. Então, tem muitas... Cada leque que a gente abre aqui, abre possibilidades, mas, ao mesmo tempo, abre desafios. Toma tempo, tem que aprender, tem muitos recursos, qual que eu escolho, como é que eu trabalho. Enfim, educar, por isso, se torna mais complexo e difícil, porque tem inúmeras opções. De um lado, nos deslumbramos, mas cada coisa que eu digo aqui significa um mundo, significa tempo, significa escolhas. O que eu faço? Quanto mais coisas eu tenho que saber escolher melhor, né? Uma outra coisa que também está sendo debatido em alguns momentos aqui no evento do Conecta, novas formas de ensino online. Hoje há muitos cursos que são oferecidos de graça,
em que os próprios alunos são colaboradores, coparticipantes e contribuem para o sucesso do curso. Esta palavra Coursera, procurem guardá-la. Os melhores cursos online gratuitamente, podem. Cursos abertos e compartilhados, numa sigla que vocês ouvirão muito daqui para frente, MOOC. Cursos abertos, né? Tem aqui uma especialista nisso, que está aqui, acho que vai falar às 4h, Andrea Inamorato, está lá, está aí atrás, me ouvindo, nem sabia que estava aqui, mas vocês podem, levanta a mão para que vocês vejam, ela está aqui atrás, a Andrea é pequenina, mas ela vem da Open University, vem lá de Londres, com uma experiência riquíssima em recursos educacionais abertos, que vocês podem utilizar isso no cotidiano, que significa como trabalhar todos estes para a formação de vocês e pensar em como nós podemos colaborativamente avançar muito na educação, né? Open Online Courses, aí vocês têm. Então, ambientes mais ricos de comunicação, cada vez vamos evoluir nesses ambientes 3D, assim como nós tínhamos até agora. Enfim, eu dando uma palestra num ambiente 3D desses esqueci até o local, mas na verdade você é um personagem, eu sento e tal, mas eu estava só na frente do computador, mas eu via um cenário como se fosse um auditório, onde eu passava os slides, as pessoas faziam perguntas, estão aqui, etc. Ou ambientes de videoconferência, webconferência, de você poder fazer atividades cada um sem sair da sua casa. Eu acho que são coisas fantásticas. Hoje, com o Hangout e uma série de programas, você faz recursos. Então, para terminar, gente, é irreversível. Isto significa uma maior exigência de competências intelectuais, de mediação e de gestão. E, ao mesmo tempo, numa época de crise no mundo inteiro, assim, a educação ela é um grande campo de oportunidades profissionais para aquele que tenha um domínio de metodologias um pouquinho mais participativas, colaborativas e também personalizadas, e de uso desses aplicativos pelo menos os mais simples. Se vocês fazem práticas pequenas, vocês estarão preparando muito o caminho para onde de uma empregabilidade maior. Então, a educação realmente é um campo ainda que precisa de muita mais valorização, como falei no começo, mas se você estiver atento, hoje há muitas oportunidades para os que fazem essa ponte entre metodologias inovadoras e uso de recursos digitais. Isso nos dá uma margem assim de opções, tanto na educação pública como privada, na educação empresarial, na educação presencial, na educação à distância. Vocês têm um campo enorme de ampliação de oportunidades profissionais. Então, eu comecei falando do pessoal, do projeto de vida, da educação, assim, não esquecer o que é fundamental, mas, ao mesmo tempo, vejam quantas mudanças, quantos desafios, quantas possibilidades e, ao mesmo tempo, quantas contradições que tudo isso nos traz. O digital é fantástico, mas traz problemas. Vocês sabem a quantidade de pessoas que divulgam erradamente, por exemplo, nossa intimidade, está exposto o tempo todo. Há muita gente que se aproveita de crianças. Nós temos inúmeros problemas, mas não vejamos só os problemas, vejamos a quantidade de desafios de realização, tanto pessoal como profissional, social, que nós temos. Construir um país melhor, construir pessoas mais interessantes. E eu digo, o professor, no mínimo, mesmo que não use tudo isso, no mínimo ele tem que ser uma pessoa interessante para poder trabalhar hoje com alunos que podem acessar em qualquer momento qualquer coisa que você diz, tá bom? Muito obrigado. Nós vamos aproveitar esse momento para tirar algumas dúvidas, fazermos perguntas, e está aberto, então, para vocês.
Boa tarde. Boa tarde. Professor, meu nome é Denise, eu sou da unidade de Macaé. E há alguns anos eu tenho usado alguns recursos tecnológicos em sala de aula, né? E os pais, por conta da pouca oferta ainda que há, impressionados, e eu também me achando tudo por conta das coisas que eu fazia. Uma delas, inclusive, é a formação de grupos por turma, onde nós compartilhávamos arquivos, usávamos do calendário para estar nos lembrando da agenda, essas coisas. E aí, as crianças, um dia desses, montaram no Facebook uma página chamada Turma Tal, né? Porque eles transferiram as informações que estavam lá, que eles só acessavam via e-mail, para o Face, que o contato era mais rápido. Pois bem, muito mais sucesso, né? Porque toda hora tem alguém passeando por ali, e meus trabalhos começaram a aparecer com uma produção maior, felizmente. Aí, minha pergunta para o senhor é a seguinte: como é que o senhor acha que a gente vai conseguir alcançar essa corrida? Porque, enquanto nós estamos nos sentindo batutas por conta de algum recurso jurássico que acabamos de aprender, ou de uma coisa nova que está lá há muito tempo, e para a gente é novidade, eles já estão há 2 anos-luz na frente, né? Traduzindo esse material que a gente teve tanta dificuldade de conquistar, né? E eu digo isso porque compartilhava aqui com o colega que eu vou precisar de 2 semanas em casa, né, para poder ter uma visão parcial, ter uma noção parca das coisas que foram comentadas aqui. Não sei se vocês vão conseguir, né? Estão em situação diferente da minha. Então, eu queria que o senhor falasse, por favor, sobre isso. Obrigada. Obrigado pela pergunta e obrigado, primeiro, por tanto depoimento, como, primeiro, você fez o que te era possível naquele momento, você fez algumas atividades e você favoreceu que os alunos migrassem também para o Facebook e fizessem algo que você não tinha previsto, e você leva isso em consideração. Nós não somos especialistas em tecnologia, nós somos educadores. Nosso papel é ajudar as pessoas a aprender. Em tecnologias, sempre, do ponto de vista de uso, sempre vamos perder pelos mais novos. Isso não é uma guerra, é uma constatação de que eu aprendo até um certo ponto, mas cada um de nós tem suas limitações e tem aquilo que para é importante. Pergunta a uma criança ou um adolescente se anda com uma caneta, como, por exemplo, eu ando. Eu sempre ando com uma caneta, mas, para mim, o escrever ainda é fundamental. Para eles, não, porque eles podem escrever de outro jeito, se precisam. Não. Mas, para mim, ainda, essa ponte entre o digital e, vamos dizer assim, o analógico, faz diferença. Eu tenho uma agenda aqui na minha, que é física, mas eu tenho toda a agenda conectada lá no Google, etc. Tenho agenda digital, mas não, eu preciso ainda sentir o papel em algum momento, e às vezes me perco na agenda porque anoto numa e esqueço de anotar em outra e me dá confusão, mas o papel para mim é importante. Eu sou uma geração intermediária, não adianta eu querer que eles sejam como eu, nem eu querer que sejam como eles. Não, mas o papel é importante. Eu leio jornal no papel, também leio na internet, eu leio no tablet. Mas ainda o papel para mim faz sentido. Para meu filho, que já não é tão novo, não faz o mesmo sentido ler no papel do que para mim. Então, cada geração tem um pouco sua forma de lidar com o cotidiano, e o que eu sinto que cada vez mais, por exemplo, nós que vamos distanciando-nos em idade, vamos encontrando alunos mais novos, esse desafio aumenta, que os recursos são tantos, você não sabe o que fazer, é um pouco uma sensação meio de perplexidade. Mas qual é meu papel? Não usar o último, não usar o melhor, correr atrás do mais moderno. Meu papel é ajudá-lo, por exemplo, a perceber que tudo isso não faz sentido se ele
não percebe em profundidade, se ele não conecta as coisas, se ele não contextualiza. Então, meu papel não é lutar tecnologicamente, mas ajudá-lo a problematizar onde ele não percebeu, ser um papel um pouco de espelho, devolver a ele em que momento ele está, usar um pouco a minha experiência para interagir, comunicar, dar apoio. Então, não é usar a tecnologia no sentido competitivo, mas um apoio a algo que eu posso contribuir e ajudá-lo a crescer como pessoa e que ele me veja como uma pessoa confiável. O grande problema nosso hoje é que temos muito marketing e pouca confiabilidade. Hoje há muita gente que se exibe de forma não autêntica, significa ela não se revela como ela é, ela comunica uma imagem social que não corresponde a teu verdadeiro eu. E tem professores que querem parecer algo que não são. Não. Quanto mais autêntico você é, quanto mais coerente, quanto mais você mostra também suas fragilidades nesse processo, mais ajuda os alunos a se perceber melhor. Então, não é a tecnologia que vai nos salvar na educação, mas essa capacidade de interagir de forma interessante, como pessoas interessantes, com pessoas que estão querendo aprender. Professor, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rita, sou de Friburgo. Eu gostaria de perguntar uma coisa ao senhor. No início da sua palestra, você colocou que em 2013, na Coreia, vão ser colocados robôs dentro das salas de aulas para auxiliarem os professores. E a pergunta é: o senhor não acha que esses robôs que nos auxiliarão nos próximos anos poderão também nos substituir totalmente, fazendo com que cheguemos ao ponto de não existirmos mais profissionalmente? E ainda tem uma outra pergunta, continuando. Será que esses mesmos robôs poderiam se igualar a nós no aspecto sentimental, sendo capazes de dar aos nossos alunos todo amor, carinho e atenção, perceber suas dificuldades, ajudando-os a saná-las? Bom, vamos um pouco por partes. A primeira, esses robôs estão entrando não em todas as escolas. O que está entrando em todas as escolas é a migração para o digital. Eu não sei a quantidade de escolas, eu não tenho os dados. Existem esse apoio aos professores de robôs no ensino de línguas. Então, o que eu quis mostrar com isso é que uma tendência para os próximos anos, que isso vai chegar às nossas escolas, talvez daqui a uns 4, 5 anos, então, pensando na defasagem que nós temos, mas, inevitavelmente, nós vamos ter uma série de recursos ao nosso lado que vão nos ajudar e, ao mesmo tempo, vão nos desafiar. Com o tempo, o que era uma ajuda só complementar, o que eu quis dizer assim, no cenário, não para assustar, mas é um cenário dos cientistas que estão nos principais laboratórios. Então, por mais que haja uma margem aqui de erro, digamos, que errem por uma margem de 4, 5 anos, mas, quer dizer, daqui a 30, 40 anos, nós vamos ter situações muito mais complexas de sala de aula. Então, que nós tenhamos muitas soluções para a sala de aula que não precisem de professor, no sentido, por exemplo, de transmissão de conteúdo, sem dúvida. Se for transmissão de conteúdo, daqui a pouco não precisa de professor. Por que eu falei de criatividade e inovação? Porque tudo que for previsível, programado, por exemplo, transmitir informações, etc., você pode fazer já hoje. Você pode transmitir informações, tem vídeo sobre tudo, tem texto sobre tudo, não precisa do... O que hoje ainda é importante? A experiência, a vivência, aquele que tem um pouquinho mais... Colocar assim, a tua confiabilidade numa pessoa que tem uma vivência. E isso faz sentido. Se eu transmito confiabilidade a vocês, então isso ajuda a que nós tenhamos um crescimento mútuo. Então, esse papel, ele é fundamental. Agora, daqui a 30, 40 anos, como será essa relação com isso vocês veem na ficção científica. Na medida em que esses robôs vão ter sentimentos,
vão sentir-se rejeitados ou amados, como nós também nos sentimos, vão ter capacidade de processamento muito complexa. Eu não sei, essa é uma resposta que também não para, primeiro porque não me toca viver isso ainda. Vocês tocam, mas para mim já não. E a ideia de que cada dia tem seu próprio tempo. Tem tantas coisas para resolver até chegar a isso. Deixa nossos filhos que viverão isso, que eles resolvam. Eu não posso me antecipar demais. Eu já tenho problemas demais em fazer a transição entre o analógico para o digital, entre uma escola convencional para o projeto de inovação, entre uma sociedade que estava acostumada a certos ritos e formas para outra. Então, na verdade, é todo... Eu olho para um futuro, mas um futuro mais próximo. Como podemos fazer essa ponte? Nós somos geração ponte para outras que vêm aí com desafios muito maiores. Boa tarde, professor. Meu nome é Elaine. Eu sou de Cabo Frio, interior do Rio, e trabalho com ensino médio, trabalho com tecnologias educacionais. Eu sou sua aluna, sou sua fã, adoro o seu blog. Há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar com tecnologias, eu estou sempre consultando seus textos e tal. E, assim, eu queria falar uma coisa sobre o que a colega falou, né, do que vai ser da gente, como que a gente vai se adaptar a isso. E, assim, o senhor falou uma coisa muito importante, que o aluno ele precisa da gente para orientar. O professor tem que ser o orientador. E não tem que ser o que vai disputar com a tecnologia. Né? Agora, eu desejaria muito que esse congresso, esse Conecta desse ano e dos próximos anos, fosse mais voltado para catucar lá aqueles políticos. Né? A gente se mexer, a gente tem aqui 4.000 pessoas e a gente tem que se mobilizar para que isso aconteça de verdade. Por que lá na Coreia, já em 2013, todos os alunos vão ter tablets, todos os alunos estão conectados, todos eles têm internet, e a gente sabe mexer com isso, a gente sabe fazer isso, sabe que nossos alunos precisam disso, e a gente não tem. Né? Porque o que a gente tem é uma pseudotecnologia, uma imitação de coisas antiquadas, que a gente não pode. Eu fico aqui morrendo de vontade de fazer essas coisas aí que o senhor apresentou, e eu esbarro com um monte de dificuldades na escola, porque não tem acesso, porque não tem ar-condicionado, porque não tem um computador funcionando. Então, a gente tem muito problema instrumental. Né? E aí, como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode se mobilizar? Como é que a gente pode mexer com essa politicada que está aí e tentar se mobilizar? Bom, primeiro, obrigado por ser leitora, por apoio. Lamento escrever pouco, que minha vida é um pouco atribulada e, às vezes, eu gostaria de escrever mais. Pretendo parar um pouco e poder escrever mais. Há uma questão, antes de falar da questão mais política no sentido amplo, uma questão política no sentido da política pessoal. Quando tomei consciência, perto dos 40 anos da minha vida, de que havia muitas coisas que eu podia tocar a vida, estava na universidade, que me pagava o mesmo, trabalhando muito ou trabalhando pouco, era funcionário público, pagava o mesmo salário. Eu dizia, eu quero fazer algo legal, de forma que eu olhe para trás e diga, puxa, construí alguma coisa dentro das condições que eu tive, mas eu me orgulho do trabalho feito ou vou tocando a vida, preparando a aposentadoria, etc. Essa decisão de política educacional é fundamental. Na medida que você decide, não, eu não vou me acomodar, eu vou fazer pequenas inovações dentro do contexto em que eu vivo, eu não preciso estar olhando para o que o outro faz, porque a Coreia faz muitas coisas mal, faz muita coisa muito competitiva. Não estou falando só do lado... nem tudo são flores, assim. Né? Então, primeiro, no contexto onde eu estou, na escola que eu tenho, no tempo que eu tenho,
eu posso fazer muita coisa. Essa primeira coisa de não esperar que a política, no sentido mais amplo, resolva as questões educacionais, porque eu dizia, se eu espero começar a trabalhar quando resolvam esses problemas de infraestrutura, esses problemas estruturais, eu vou ter que acreditar em várias reencarnações, não numa só. Quer dizer, na minha vida curta não dá. Então, eu disse, eu tenho 20, 30 anos da minha vida para fazer o melhor possível no contexto em que eu me encontro e o que eu sei, até onde eu sei. E isso que te dá depois essa vivência, essa riqueza e essa experiência de que vale a pena ser educador. Então, primeiro, não espere que... É muito difícil mudar a nossa cultura política, é muito difícil resolver essas questões a curto prazo. Há toda uma... Isso não se contrapõe ao que você propõe. Por que nós não usamos mais nossa influência como grupo, nós não pressionamos mais nossos governantes? Esse é o outro lado da nossa ação política. Então, enquanto temos associações e possibilidades de atuação, de usar a mídia a nosso favor, etc., não esqueçam que o tempo corre para cada um de nós e a capacidade de evolução, de tornar-nos pessoas interessantes, está nas nossas mãos. Você pode ir lá em Friburgo, onde você estiver, você pode fazer com os recursos pequenos coisas interessantes, que quando você tiver outros recursos, você vai ampliar, mas não deixe de fazer as coisas porque não tem as condições ideais. Na nossa vida, nós temos muitas possibilidades para explorar em qualquer contexto. É uma solução um pouco simplória? Mas ela é necessária para nós, em que as políticas de maior alcance têm uma certa demora em ser implementadas. Então, temos que fazer essa luta política e, ao mesmo tempo, essa luta da política, diria, pessoal, grupal, de avançar e dizer, eu contribuí para melhorar a educação. Eu, com os alunos, me veio a imagem, enquanto falava agora com vocês, de um que eu cruzei não há muito tempo lá em Curitiba. Eu ia para o aeroporto e alguém emparelhou um carro assim, e o rapaz abriu o vidro e disse, professor, muito obrigado, você mudou minha vida. Eu não sei nem quando, e quem era, nem por que mudei, o que eu falei, mas ele me viu e ele, em algum momento, algo que ele leu ou algo que eu falei, lhe fez pensar e refletir e mudar. Então, esse é o nosso papel, isso está ao nosso alcance. O outro é uma luta muito mais ampla, que também é necessária, mas que não pode nos invalidar de fazer muitas coisas e fazer avanços. E hoje, com tantos recursos, mesmo simples, dá para fazer coisas fantásticas. As pessoas criativas não precisam de coisas sofisticadas. Cria um blog, faz uma coisa pequena, e veja quantas coisas já podem ser feitas. Tá? É uma pena, mas o nosso horário está terminando. A gente quer agradecer a sua presença. Obrigado pelo apoio. Desejar uma boa tarde. Tá bom, muito obrigado a vocês. Estaremos aqui de volta na parte da tarde, daqui a pouco, às 4 horas. 4 horas, tá? Obrigado a vocês, tá? E até uma próxima. Obrigado.